reis da terra e todas as nações, todos os governantes e juízes da terra, moços e moças, velhos e crianças, louvem todos o nome do Senhor, pois somente o seu nome é exaltado. A sua majestade está acima da terra e dos céus. Ainda em pé, queridos, convido vocês a cantar essa canção com a melodia de Aclame ao Senhor, só que com uma letra diferente. Esperarei tua volta grandiosa. Louve ao Senhor, louve ao Senhor, louve ao Senhor, louve ao Senhor. Alô, sim? Ok. Meus queridos, nós queremos
nessa noite chuvosa e ameaçadora de transporte, coisa dessa natureza e trânsito complicado, nós queremos parabenizar os irmãos que estão aqui e agradecer a Deus pela vida dos irmãos, porque são vitoriosos diante das questões, né? Eu estava ouvindo aí a situação de um funcionário que realmente ele trabalhava em instituição aí, mas que nesse movimento aí que vai haver greve ou não vai, ele nunca andou de carro, de ônibus e tal, mas como estava havendo greve, ele disse, não, hoje como é dia de greve, eu não vou porque não vai dar para eu chegar lá, porque eu não vou ter ônibus para ir. Então tem algumas coisas na vida que a gente arranja uma desculpa boa e justificativa que na hora que se vai, não pensa muito nos outros, mas na hora de confraternizar com aqueles que não têm, por exemplo, condução própria, então nós nos colaboramos com ele. Nós queremos dizer então para os irmãos que nós agradecemos a Deus pela vida dos irmãos que estão aqui nessa noite. E quando eu era jovem, adolescente e coisa assim, eu via naquela época a fartura não era tão grande assim em termos de alimentação. E como nós temos hoje um bolo, então posso dizer, quanto menos somos, melhor passaremos, né? Então, na verdade, logo após o culto, nós teremos o bolo dos 106 anos, né? São 106 quilos de bolo para cada pessoa. Então, os irmãos podem imaginar que se está vindo, foi calculado aí para 600, 700 pessoas, então cada irmão vai ter que comer um bocado de bolo aí, né? Mas não se preocupe que o bolo é saboroso. Então, nós queremos com isso dar as nossas palavras de boas-vindas também aos irmãos da igreja e aqueles que não fazem parte costumeiramente de nossos cultos, são pessoas que estão conosco. Eu não gosto muito dessa questão de visitantes, mas eu quero que saibam que no nome do Senhor Jesus são todos convidados. E os irmãos que estão aqui vieram porque foram trazidos por alguém. Se não foi alguém da igreja, é alguém que está na igreja. Mas quem está aqui nessa noite, ou veio conduzido por um amigo, ou veio conduzido pelo amigo, o melhor amigo. E o amigo do Senhor Jesus Cristo, é verdadeiramente que no nome dele que nós o saudamos e bendizemos o teu santo nome. Mas, já que nós estamos assim, estou vendo que alguns irmãos estão mais ou menos com frio, eu vou mandar amanhã aumentar mais o ar-condicionado, porque vai ter mais gente, esse friozinho aqui é bom. Então amanhã os irmãos vão vir assim mais arrumados ainda. Então quem veio com roupa sem manga, coisa assim, amanhã vem com casaco de pele, né, aquela coisa assim. E então nós teremos uma grande celebração amanhã. Então a todos os nossos queridos irmãos de outras igrejas, amigos que estão conosco, nós temos o pastor William com a nossa irmã Ângela, que estão conosco hoje. O pastor William, nosso pregador, nosso orador durante esses dias. Mas eu queria que você que está conosco hoje recebesse o nosso abraço fraternal. Então, aqui como não há diferença, então vamos todos mais uma vez cantar. E enquanto estivermos cantando, você pode abraçar os seus irmãos, seus amigos. Mas e logo após, então, nós vamos dar a oportunidade para a identificação. Mas agora, nós queremos que os irmãos sejam verdadeiramente, cumprimentem uns aos outros. Se quiserem sair do seu lugar, se achar que vale a pena, pode fazer. Se não, fique sentado, que alguém vai lhe cumprimentar. Com certeza, alguém vai até você. No partir do pão e nas orações, mesma intenção nos nossos corações, um só amor, uma só fé, um só pastor, Jesus. Eu desejo te ver abençoado,
te ver em vitória. Eu desejo te ver prosperar e crescer, meu irmão. Eu desejo te ver abençoado. Eu desejo te ver em vitória. Eu desejo te ver prosperar e crescer, meu irmão. Para dar ao Pai a glória, para dar ao Filho a honra e ao Espírito lugar em nós. Para dar ao Pai a glória, para dar ao Filho a honra e ao Espírito lugar em nós. Eu desejo te ver abençoado. Eu desejo te ver em vitória. Eu desejo te ver prosperar e crescer, meu irmão. Eu desejo te ver abençoado. Eu desejo te ver em vitória. Eu desejo te ver prosperar e crescer, meu irmão. Comunhão com o Pai, comunhão com o Filho, comunhão com o Espírito, comunhão com o Espírito, comunhão com o Pai, comunhão com o Filho, comunhão com o Espírito, comunhão com o Espírito, comunhão com o Pai, comunhão com o Filho, comunhão com o Espírito, comunhão com o Espírito, comunhão com o Pai, comunhão com o Filho, comunhão com o Espírito, comunhão com você. Ok. Eu não sei bem o que é que está acontecendo, mas eu estou percebendo que os irmãos estão com a mesma dificuldade que eu estou. Eu estou sem saber bem se o que eu estou dizendo, eu estou ouvindo ou compreendendo. Não sei se vocês estão sentindo isso, mas nós estamos assim como que duas pessoas que se encontram e cada uma conversando com a outra, aí uma conta a história da vida dela, outra conta a sua história da vida também, nenhuma escuta a outra, mas no fim saem as duas felizes porque contavam a sua história, né? Ninguém ouviu, mas, né? Então hoje eu estou sentindo assim, que nós não estamos entendendo bem o que nós estamos falando. Eu não sei o que é que está vendo com esse som hoje. Eu acho que nós precisamos orar pelo som. Os meninos fazem tudo que é possível, mas às vezes eles criam uma dificuldade. Normalmente eu faço assim, diminui o grave e põe o agudo, né? Geralmente o pessoal não entende bem com isso, é porque já que eu falo fino, se eu boto o grave lá e fica emburlado, então bota mais agudo e diminui né? Olha como os meninos estão chegando lá, né? Mas normalmente quando uma pessoa não tinha me explicado isso,
um técnico, eu fazia geralmente o contrário. Eu, como falo fino, eu queria que minha voz parecesse como a voz de Jorge, né, rapaz? Aí ficava embuluada que ninguém entendia. Mas, queridos, nós queremos verdadeiramente proclamar ao Senhor a sua fidelidade. E nós vamos cantar a fidelidade do Senhor. Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos teus filhos darás. Nunca mudastes, tu nunca faltastes, tal como era, tu sempre serás. Mascando chiclete ou que não está conseguindo cantar, e se virasse para ele e dissesse: cante, irmão, vamos cantar com alegria, não é? Diga isso. Então vamos, eu não sei, nós estamos assim meio desanimados, então vamos ficar em pé e mais uma vez diga para o irmão assim: cante, meu irmão, né? Bata o chiclete como de costume debaixo do banco e vamos cantar agora a segunda e a terceira estrofes desse hino. Vamos cantar com alegria. Flores e frutos, montanhas e mares, sol ou estrelas no céu a brilhar. Tudo criaste na terra e nos ares, todo
podeis assentar, queridos irmãos. É sempre uma alegria muito grande quando nós cantamos louvores ao Senhor. Queridos, nessa noite nos trará a mensagem, iniciando hoje, amanhã e domingo, manhã e noite, né? O nosso querido irmão, pastor William Campelo. Pastor William é uma das pessoas que, desde que nós nos conhecemos, nunca tivemos assim muita proximidade, até por questão de idade. Ele não gosta muito de se aproximar muito de velho, mas é uma pessoa por quem temos muita admiração e respeito. Ele já pastoreou aqui esta igreja e nós sabemos que verdadeiramente é um homem que Deus tem usado no ministério. A grande capacidade do William, que é uma pessoa que está sempre contente em toda e qualquer situação. Como ele só vive situações agradáveis e boas, então ele vive sempre contente. Mas eu espero que Deus não teste do outro lado da alegria, né? Mas é uma alegria realmente, pastor William e Ângela, tê-los conosco, e com certeza Deus falará aos nossos corações nessa noite. E nós vamos ouvir uma música especial, ou participar da música especial, e logo em seguida nós teremos a mensagem de Deus para os nossos corações. Após a mensagem, nós iremos lá para a quadra, onde será apresentado uns quadros que contam a nossa história. Mas e antes de passar a palavra também, eu quero, para não esquecer, agradecer ao todo o ministério, tanto de recepção quanto o ministério de comunhão e o ministério de educação religiosa cristã, de todos os irmãos que se envolveram com a preparação do cuidado para os 106 anos da nossa igreja. Que Deus, portanto, possa abençoar a todos esses irmãos e cada dia se tornem cada vez mais operantes na obra do Senhor. Vamos então, uma música especial, logo em seguida o pastor William terá a palavra para a entrega da mensagem. Eu só vou pedir que coloque um pedestal aqui para colocar o microfone para o pastor William. O encontro que tivemos um dia com Cristo, com o nosso Salvador, é que nos fez hoje estar aqui todos juntos para celebrarmos 106 anos de nossa igreja aqui nesta cidade. E essa canção que vamos cantar tem como título Te Encontrar. E o encontro que tivemos com Jesus foi um encontro maravilhoso para as nossas vidas. E nós não podemos viver distante do nosso Senhor. Não dá para viver, é impossível viver distante desse amor. Esse amor que a cada dia nos atrai, que a cada dia nos chama para perto dele. E cada vez que nos aproximamos de Jesus, nós queremos amá-lo cada vez mais e mais. E esse amor que nós temos por ele, nós também demonstramos pelos nossos irmãos, e faz com que nós estejamos aqui hoje como igreja reunidos, para que possamos louvar e adorar o precioso nome do Senhor Jesus. Então eu convido você também a cantar essa canção conosco. Te encontrar foi tão bom, eu não tinha paz, nem prazer, sei ter mais razão pra viver. Te encontrar foi tão bom, eu não posso esquecer. Nosso encontro mudou meu viver, foi tão grande a emoção. Quando ouvi tua voz me falando de amor, pois você me aceitou do jeito que eu sou, te dei meu coração. Não posso viver longe de você, não posso ficar sem tua luz.
posso viver longe de você. Não posso ficar sem tua luz. Eu quero dizer que amo só você, Jesus. Te encontrar me mostrou nova direção. Seu amor fez mudar tudo em mim, e o meu coração transformou. É tão bom, eu não posso explicar o prazer de sentir teu amor me envolver quando estou aos pés da cruz. Eu só sei de uma coisa e vou lhe dizer: simplesmente eu não posso e não sei viver sem você, Jesus. Não posso viver longe de você. Não posso ficar sem tua luz. Eu quero dizer que amo só você, Jesus. Não posso viver longe de você. Não posso ficar sem tua luz. Eu quero dizer que amo só você, Jesus. Você, Jesus. Amém. O Senhor possa nos abençoar. Boa noite, queridos irmãos. Uma alegria muito grande poder participar desta celebração dos 106 anos da presença dos batistas no Maranhão. Não são apenas 106 anos daqui da igreja, mas 106 anos dos batistas no Maranhão. É uma alegria muito grande. Há 29 anos atrás, eu participava da celebração dos 79 anos. O tempo passa, né? 29 anos atrás, aí, 80, acho que é isso mesmo, 85, acho que dá isso, né? Calcule aí, deve ser mais ou menos isso. Eu participava dessa celebração quando aqui cheguei. E com a coragem de praticamente substituir o pastor Eliezer, né? Porque acho que o pastor Jairo substituiu o pastor Eliezer, mas ele passou bem pouco tempo. Então, alguns dias atrás, eu estava de repente consultando ali a minha página no Facebook e tem uma mensagem do pastor Eliezer: estou procurando o ex-pastor da igreja para pregar no aniversário da igreja. Aí a mensagem foi dirigida para mim, né? Eu digo: Eliezer, com brincadeira. Como é que pode? Procurando o ex-pastor da igreja. Capitulino já está na glória há muito tempo. E eu respondi para ele assim: então não dá para ser pastor Capitulino. Pastor Jairo descambou, não é mais batista há muito tempo. Só tem eu aceito o desafio. Estou pronto, estou à disposição. E eu pensando que a Eliezer estava brincando comigo. Eu fui então uma das noites lá numas conferências do nosso seminário, e o pastor Anderson, pastor William, pastor Anderson tinha feito pregado na nossa igreja, a conferência de aniversário da igreja, uma semana anterior, encontrei com ele: você vai estar conosco nas conferências lá na igreja. Eu digo: e aquilo é sério, rapaz? Eu contei a história, né, da mensagem de Eliezer. É sério, pastor. Tivemos uma reunião da equipe pastoral, o seu nome foi citado, é sério. Aí imediatamente eu passo uma mensagem para Eliezer:
Ei, rapaz, o que é sério mesmo? É sério. Então, me diz aí o assunto. Qual o assunto? Qual o tema? Não, esse ano a igreja está refletindo em João 3,16. Olha, só isso. A igreja está refletindo o ano todo em João 3,16. Eu digo, meu Jesus, eu não tenho esse dom do pastor Miqueias da Paz Barreto, de pregar 15 mensagens num só versículo. Aí o que eu vou fazer? Depois eu pensei que era só no dia do aniversário. Depois ele disse, as conferências todas, e até domingo de manhã. Como que eu vou dividir João 3,16 em 4 vezes? Então como é que vai ser? Por quê? Primeira noite. Segunda noite, Deus. Terceira, amor. Quarta, e termina com o mundo. Aí fica faltando o resto, né? Eu não tenho esse dom do pastor Miqueias. Mas eu quero agradecer a Deus. E sou grato ao Senhor por estar aqui nesta hora. Porque para mim é uma honra, um privilégio muito grande, uma alegria muito grande poder fazer parte dessa história. Da história desta igreja, da história dos batistas no Maranhão. Muito bom, foi bom aquele tempo que eu passei aqui. Não é? Louvado seja o nome de Deus, porque a gente faz parte desta história. Andei puxando as orelhas de Henrique algumas vezes, ele era bem pirralhinho, né? Perturbou algumas, você era bem pirralhinho, bem pequenininho. Daí eu andei puxando suas orelhas, você não lembra, mas eu puxei. Né, Virgínia? Puxei muito a orelha dele. Alguns que me deram uns trabalhinhos aqui, né? Tinha um coqueiro por aqui, era para lá. Onde era o coqueiro? Era para cá mesmo, sei lá. A turma mexia muito, perturbava muito, né? Na tua época, aquela primeira época também perturbaram muito. Foi com aqueles coqueiros que tinham aqui. Mas são as coisas, faz parte dessa história dos 106 anos. Eu gostaria então da gente ler o texto que a igreja está refletindo este ano. Já conhecemos bem, né? Mas só ler o texto mais uma vez. E eu gostaria de orar com os irmãos. João 3,16. Porque Deus amou tanto o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos orar? Pai, em primeiro lugar te agradecer, porque o Senhor nos ama. Estamos aqui por causa do teu amor. A igreja celebra os 106 anos por causa do teu amor. Os batistas no Maranhão celebram 106 anos do Evangelho aqui no Maranhão, por causa do teu amor. Nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te rendemos graças pelo teu amor e pela existência desta igreja. A vida dos seus pastores, da diretoria, de toda essa liderança e de cada família que faz parte desta igreja. No nome santo e precioso de Jesus, que eu te adoro, te louvo e te agradeço. Amém. Queridos, João 3,16 é uma proposta de vida eterna. E essa proposta de vida eterna começa exatamente ali em Gênesis 3,15. Tem muito a ver Gênesis 3,15 com João 3,16. João 3,16 é o coração da Bíblia. É a mensagem central da Bíblia. Que bom a igreja ter escolhido esse versículo para ser trabalhado, esse tema do amor de Deus. Eu acho que é o ano todo, né, Lisa? Esse tempo. Coisa boa. Então, desde o princípio, queridos, da criação, Deus amou o homem. Deus nos amou desde o início. E sabemos que este homem se afastou por causa do pecado.
E por causa do pecado, veio a morte. Deus amou o mundo, tanto o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Como não pereça, se já estava determinado a sua morte? O pecado dos nossos primeiros pais, o pecado de Adão e Eva, trouxe consequências terríveis para o ser humano, para o mundo todo, para a natureza até. Eu quero pensar com os irmãos 5 dessas consequências desastrosas que o pecado trouxe para nós, homens, seres humanos, e para a própria natureza. Primeira consequência, nós sabemos bem que foi a depravação da natureza humana. Lá em Gênesis capítulo 6 é dito assim: viu o Senhor, capítulo 6 verso 5, que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração, por causa do pecado. O salmista diz: todos se extraviaram, e juntamente se corromperam, não há quem faça o bem, não há um sequer. O apóstolo Paulo, refletindo neste Salmo 14, verso 3, nesta passagem, ele escreve lá no capítulo 3 da sua carta aos Romanos, e ali ele escrevendo no capítulo 3, dos versos 10, 11 e 12, ele apresenta os 5 elementos de rebeldia do homem contra Deus, por causa ali do Éden, de Adão e Eva. Ele vai mostrar o primeiro desses elementos de rebeldia. Ele vai dizer que é a injustiça praticada por todos. Como está escrito? Escrito onde? Lá no Salmo 14: não há nenhum justo, nenhum sequer. Ele vai falar que não há ninguém que entenda. Então o pecado atingiu o intelecto de todos, obscurecendo. Falando aos Coríntios, ele diz: Satanás obscureceu, cegou o entendimento, a compreensão daqueles que não creem, para que eles não entendam, não percebam a glória de Deus. Paulo ainda diz que a vontade adormecida é a marca de todos. Ele diz: ninguém há que busque a Deus. Então a inclinação natural do homem é fugir. E essa é a primeira atitude dele lá no Éden: fugir da presença de Deus. Onde estás? Ele fugiu da presença de Deus, pensou que tinha fugido. Depois Paulo diz: todos se extraviaram. Injustiça, intelecto obscurecido, vontade adormecida e, por último, apostasia. Se extraviaram, se afastaram de Deus. O homem, então, por causa do pecado, como consequência desse pecado, abandonou o Deus verdadeiro para se prostrar diante de falsos deuses, diante de ídolos. Alguém já disse que fé e obediência andam de mãos dadas, mas disse também que idolatria, imoralidade, depravação andam também de mãos dadas. E é isso que o homem faz. Ele se afastou de Deus pela idolatria, então ele se corrompe e se corrompe também sexualmente. Nós vamos ver numa desta noite tratar mais sobre isso. Por último, Paulo diz: a futilidade moral é uma prática de todos. Não há ninguém que faça o bem, não há nem um sequer.
Então a primeira consequência do pecado é depravação total da natureza humana. A segunda consequência foi que o homem separou-se de Deus. Separação entre o homem e Deus. Todos pecaram e se afastaram da presença, da glória de Deus. A terceira consequência é que há uma divisão no interior do homem. O homem ficou dividido. Espiritualmente e emocionalmente, ele ficou esquizofrênico. Ele ficou dividido. Paulo diz isso, lá no capítulo 7 de Romanos, ele diz: porque o que eu faço não o aprovo. Pois o que eu quero, isso não faço, mas o que eu aborreço, isso faço. E se faço o que eu não quero, consinto com a lei que é boa, de maneira que agora já não sou eu que faço, não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Então o homem encontra-se dividido em sua própria estrutura de personalidade, por causa do pecado. Lá no capítulo 8 de Romanos, versículos 20 e 22, Paulo diz: porquanto a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou. Toda a criação geme e está com dores de parto até agora. Desordem que o pecado provocou na própria natureza. E a quinta consequência, o estado de morte do ser humano em 3 dimensões. A Bíblia nos mostra a morte física. Já nascemos automaticamente com uma carreira determinada, que vai se acabar, que vai se interromper, vai chegar ao fim. Lá em Gênesis capítulo 3, verso 19 é dito: do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e ao pó tornarás. Jó diz: os dias do homem estão determinados. Tu decretaste o número de seus meses e estabeleceste limites que ele não pode ultrapassar. E o salmista diz no Salmo 89: que homem pode viver e não ver a morte, ou livrar-se do poder da sepultura? Morte física, querido, determinada, marcada no calendário de Deus para todos nós. Mas houve também a morte espiritual. A ausência de Deus deixa o homem morto na solidão espiritual e nos seus pecados. Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz: desperta, ó tu que dormes, levanta dentre os mortos espiritualmente. Depois, a terceira dimensão da morte é a morte eterna. Ninguém em toda a história advertiu mais acerca de um castigo eterno, de uma condenação eterna, de uma morte eterna do que Jesus. Ele diz: estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, não pereça, mas tenha a vida eterna. Esta é a situação do homem, as consequências do seu pecado: morto, separado de Deus, dividido na sua própria estrutura emocional, psicológica, mental. Deus então vem, e lá em Gênesis 3,15, já começa a proposta de vida. E ela é marcada no coração da Bíblia, João 3,16. Gênesis 3,15 e João 3,16 andam lado a lado. É a proposta de Deus, proposta de vida eterna. E esta proposta de vida eterna envolve o amor de Deus. Deus amou o homem, porque é criatura sua. Foi Ele que fez. Foi Ele que criou. O propósito do amor de Deus, então, é resgatar,
foi e continua sendo resgatar o homem da condição de condenação que ele recebeu, porque ele pecou. Deus quer trazê-lo de volta, da morte para a vida. Quando Jesus proferiu estas palavras, o Evangelho profere, apresenta essas palavras sobre o amor de Deus ao mundo. A Bíblia está falando de Jesus conversando com um fariseu, Nicodemos. E Nicodemos é mestre da lei. O contexto é esse. Capítulo 3, verso 1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, autoridade entre os judeus. Ele foi encontrar-se de noite com Jesus e disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo de Deus, pois ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: em verdade te digo que ninguém pode ver o reino de Deus, se não nascer de novo. O contexto é esta conversa. Jesus estava falando do novo nascimento, que foi a condição estabelecida por Deus para o homem alcançar o propósito do amor de Deus: redenção, salvação eterna, vida nova. Sair da morte para a vida. Essa proposta então envolve o amor de Deus, mas este amor envolve a morte. Para que o homem tenha vida é preciso morrer. Precisava alguém morrer para dar salvação para este homem miserável, destituído de Deus, ausente de Deus, alienado de Deus. A morte de Jesus. Deus amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito. Então, durante esta conversa, Jesus cita quem? Jesus cita Moisés como instrumento na mão de Deus para livrar Israel das mãos dos egípcios, da escravidão dos egípcios. Da mesma maneira, o homem está escravizado aos seus pecados, escravizado a Satanás, necessitava ser levantado. E levantado o Filho de Deus ali na cruz, como Moisés levantou a serpente no deserto, para livrar este homem da condenação da morte. Mas que homem? Quem? Todo aquele que nele cresce como unigênito de Deus Pai, mostrando assim o amor de Deus para com este homem perdido. Esta é a demonstração do amor de Deus, irmãos, que foi proporcionado uma eterna realidade através de uma vida nova. Nicodemos, é preciso nascer de novo, e esta realidade está centralizada na morte de Jesus Cristo, o nosso Senhor, para que através da sua morte, através deste acontecimento, do alto sacrifício de Jesus, pudéssemos ter a vida eterna. O amor de Deus, neste amor está envolvido a sua morte, mas para que eu receba esta vida, eu preciso crer, para que todo o que nele crê. A missão de Jesus foi salvar este homem perdido, este homem pecador, condenado pelo pecado, mas para isso era necessário crer que Jesus é o Messias, crer que Jesus é o unigênito de Deus, crer que Ele foi enviado pelo Pai para resgatar, para tirar o homem da condenação eterna. Esta é a missão do Senhor Jesus. E João, no capítulo de número 20, do seu Evangelho, no verso de número 30 e 31, o evangelista diz: Jesus, na verdade, realizou na presença de seus discípulos ainda muitos outros sinais que não estão registrados neste livro. Estes, porém, foram registrados para que possais crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele cresce, não morresse,
mas tivesse a vida eterna. Então o primeiro objetivo da vida e da obra de Jesus Cristo é fazer com que o homem creia que Ele é o Cristo. É necessário crer para ser salvo, é necessário crer para sair da condenação, é necessário crer para sair da condenação da morte que é eterna. Ele é o Cristo, a promessa a respeito do Messias se cumpre nele, se cumpriram nele. É por isso que Jesus enfatizou muitas escrituras. Ele disse: as escrituras testificam de mim, Ele é o Messias. É necessário crer nele como Messias, como ungido, o escolhido de Deus, para assumir o lugar do homem, para dar salvação a este homem. O seu povo não participou do cumprimento das promessas, porque o rejeitou. O evangelista diz: veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas a todos aqueles que o receberam, Deus deu o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, os que nele creem. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê que Jesus é o Messias, crê que Jesus é o Cristo, é a condição única para a salvação. Crê, colocar a fé para ser salvo. Mas o evangelista mostra lá no capítulo 20, versos 30 e 31, o segundo objetivo da vida e obra de Jesus: crer que Ele é o Messias, mas crer que Ele é o Filho de Deus. E dizer que é Filho de Deus é dizer que Ele é Deus. E esse título, Filho de Deus, era evitado pelos judeus. Que alguém que dizia isso a respeito de si mesmo era réu de juízo severo, pois era uma blasfêmia. E Jesus foi à cruz por quebrar o sábado e por dizer-se Filho de Deus. Dizer Filho de Deus é dizer que é Deus. Jesus é confessado como Filho de Deus por aquele que crê nele. Ele é Deus, e preciso crer que Ele é Deus para ter a vida eterna. Então, a proposta de vida, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Perecer é ter fim, é deixar de existir, morrer, ser destruído. No texto quer nos dizer que eternamente afastado de Deus. Perecer é estar afastado, é sofrer eternamente. Para aquele que nele crê, não, todo aquele que nele crê não pereça, não fique afastado eternamente, não sofra eternamente, mas tenha vida que é eterna. E esta vida, o apóstolo João, escrevendo na sua primeira carta, ele vai dizer que vida eterna é presente de Deus. Deus amou o mundo que deu presente, dádiva, graça, favor, presente que ninguém merece, é iniciativa de Deus. E o apóstolo, escrevendo na sua primeira carta, no capítulo 5, verso 11, ele diz: e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. Então, ela não é resultado de mérito humano. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz: pela graça sois salvos, por meio da fé em Jesus. A vida eterna é oferecimento da graça de Deus. A vida eterna é a vida do próprio Deus. Foi Deus que se humanizou. Foi Deus que assumiu a nossa posição. Foi Deus que morreu em nosso lugar para nos dar vida. O apóstolo João ainda continua dizendo que a vida eterna Deus nos deu. Esta vida eterna está em Jesus. Ele diz: e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida eterna. Aquele que não tem um Filho de Deus não tem a vida. O apóstolo Pedro diz que a vida eterna não pode ser encontrado em nenhum outro. Em nenhum outro há salvação,
Porque abaixo do céu não existe outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Só Jesus salva, só Ele é a salvação, só Ele pode fazer essa proposta de vida, porque Ele é a própria vida, e Ele deu sua própria vida para nos dar vida. É impossível ter vida sem ter Cristo. É impossível ter Cristo sem, com isso, ter vida também. Quem tem Cristo tem vida, quem tem vida tem Cristo. Isto porque Cristo é a vida. Ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim não morre mais. Ele venceu a morte para sempre. Agora, por causa de Jesus, a morte não nos separa mais de Deus, porque estamos andando no caminho da vida. Estamos andando com aquele que é vida. E temos vida naquele que é vida e o único que pode dar vida. Fora de Jesus não há vida. Ele é a vida. Queridos, amados, amigos e presentes aqui, somos convidados a fazer nossa confissão de fé em Jesus. Quem é Jesus para mim? Quem é Jesus para você? Ele é seu Salvador? A vida que você vive, você atribui a Ele? É Ele que você tem confessado como o libertador do pecado? Do pecado que o condena para a perdição eterna, e agora Ele lhe libertou, Ele é seu Salvador? Se Ele é seu Salvador, Ele é Senhor de sua vida. Que história é essa que Jesus é Salvador, não é Senhor? Que história é essa que Ele é meu Salvador, mas Ele não dirige a minha vida? Se Ele é Salvador, Ele é dono, Ele é Salvador, Ele é Senhor, Ele que dirige. Ele não veio apenas para ser um Salvador, mas para ser Senhor. Se você o confessa como Senhor de sua vida, você tem dado direito a Ele de dirigir sua vida. Porque Ele que deu vida. A nossa vida agora pertence a Ele. Ele não quer ser apenas um Salvador. Ele quer ser o Senhor. Você tem tido a vida abundante em nome dEle? Ele disse: eu vim para que tenham vida. Vida plena, vida abundante, vida que não é mais fardo. Ele diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Ele veio para nos dar vida. Ele nos prometeu vida abundante. Não temos mais razão para vivermos no vazio espiritual, porque a vida com Cristo tem sentido. Ela é suficiente. Ela preenche as nossas necessidades, os nossos temores, nossos medos, nossas dúvidas. Não esperemos ter vida, queridos, só na eternidade. Vida com Deus começa aqui. Essa proposta de vida eterna é aqui, já começa aqui. Paulo disse: olha, eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Paulo disse: eu morri, eu tenho vida agora com Cristo. Quem está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Ele diz: não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então vivamos plenamente a vida de Jesus em nós. Jesus é tudo que nós, como homens, precisamos. Jesus é o caminho para seguirmos. Jesus é a verdade para crermos. Jesus é a vida para se viver. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Viver os valores do Evangelho, queridos, viver o amor de Jesus Cristo, é confiar nesta verdade, é crer nesta verdade da palavra.
mas é também partilhar, dividir esta verdade com amigos, conhecidos, colegas, parentes. Isso é viver o amor de Cristo. Vamos viver verdadeiramente, crer e viver João 3,16. Amém? Toda a glória seja dada a Ele. Obrigado, queridos. Pois é. Eu esqueci de avisar para o pastor que tinha 3 copos d'água aqui. Um podia ser para mim que dirigiu, o outro para ele, e um de Sua Excelência, se ele quisesse presentear a esposa, então ele findou, coitado. Mas eu gostaria de, aproveitando esse encerramento da mensagem, de convidar a vir aqui à frente os irmãos que creram em Jesus Cristo e entenderam que a salvação é para o serviço. E amanhã será um dia que tem sido preparado para o servir ao Senhor e testemunhar do Evangelho. Eu gostaria que toda a equipe que está se preparando para o grande movimento de evangelização amanhã pudesse sair do seu lugar e ficar aqui ao meu lado. Enquanto nós estaremos celebrando essa vitória, eu queria que os irmãos pudessem vir até aqui ao meu lado, mas eu gostaria que, enquanto vocês viessem, para não perdermos mais muito tempo, eu gostaria de colocar 2 coisas. Uma coisa que deve ser algo de alegria, é que quarta-feira nós fomos, ou antes de ontem, fomos à cidade de Caxias, participar do sepultamento do nosso irmão Leslie. Leslie teve uma trajetória final de muita beleza cristã. E como foi interessante verificar o quanto o Leslie tinha um testemunho saudável para tantas pessoas. E como havia pessoas de vários lugares e sempre demonstrando uma satisfação porque um dia foram alcançados pela palavra e pelo exemplo do Leslie. Fiquei impressionado com algumas dessas pessoas que diziam: eu conheci o Evangelho por causa dele. E foi realmente algo assim muito gratificante para nós. E então eu digo: bendito seja o nome do Senhor, que quando leva os seus e deixa um exemplo para aqui na terra. Nós precisamos então, pensando nisso. Os irmãos da evangelização não estão aqui? Ou não querem vir à frente? Então, a segunda palavra que eu quero dar, enquanto os irmãos estão vindo, é que nós precisamos interceder pelo o nosso irmão Davidson, que também está em situação gravíssima no hospital e está na UTI, está precisando das nossas orações. Orar pelo Davidson, pela sua família, orar pela igreja. E eu achei uma coisa interessante é que a irmã Lourdes estava aí lamentando e chorando, e o Aibson está doente, estava com febre, com algumas coisas assim, e a irmã Lourdes estava então lamentando e chorando porque os amigos dela estavam morrendo. E o Aibson está doente. Ele disse: eu não quero ser amigo da irmã Lourdes. Sabe, queridos? Mas na verdade, queridos, nós precisamos entender que Deus tem um propósito. Onde estão os outros? Porque tinha mais gente trabalhando, preparando do que está ali, né? Na hora errada. Não? Sabe, queridos, nós vamos ficar em pé, queridos, e vamos orar ao Senhor. Eu vou convidar o pastor Jamar
por gentileza, para nos dirigir nesta oração final e pedindo que Deus abençoe esse grupo que está aqui nesta hora. Mas eu vou pedir quem está aqui, quem é que o nosso irmão Diego poderia dar uma palavrinha rápida, dando as informações de como será o dia amanhã. Isso. Amanhã nós vamos estar às 7 horas nos reunindo aqui na porta da igreja. Vamos fazer o evangelismo nos sinais, próximo aqui o da Kennedy e também no Parque do Bom Menino. E toda a igreja está convidada, né? Nós vamos aproveitar para distribuir água e falar desse amor que nos alcançou, que o pastor falou aqui à noite, né? Essa é a nossa missão, é para isso que nós somos chamados. E nós convidamos a igreja a participar, junto com a juventude amanhã. A nossa ministra aqui de recepção só está pedindo para lembrar os irmãos que para ir para a quadra aqui pela lateral, né, que lá vai ter um momento, né, bolístico e de outras coisas mais. Mas vamos orar, né, ao Senhor. Pai querido, nós somos profundamente gratos ao Senhor pelo teu amor, que as palavras não têm o poder de definir por inteiro. Te agradecemos, ó Pai, por fazer parte desta geração que o Senhor tem levantado na primeira Igreja Batista de São Luís para viver o Evangelho, compartilhar o Evangelho, ó Deus, refletir a Tua luz. Durante todos esses 106 anos de existência do Teu povo, da Tua Igreja aqui, muitos irmãos vieram, cumpriram com a sua missão, combateram o bom combate, se foram, o Senhor tomou para si. Gerações têm surgido com o objetivo de viver a Tua palavra, de pregar a Tua palavra, e a presente geração somos nós, ó Deus, e te pedimos que o Senhor possa vir nos fortalecer pela força do Teu poder, para que possamos cumprir cabalmente com a missão que o Senhor tem colocado diante de nós. E quero te pedir, ó Pai, uma bênção especial a esses servos e servas do Senhor, que têm se apresentado diante de Ti, ó Deus, para essa ação evangelística que revela o Teu amor, que reflete o Teu amor, ó Deus, que o Teu Santo Espírito possa estar com os irmãos, guiando, dando palavra de sabedoria, para que no momento oportuno possa falar do Teu Evangelho, do Teu amor. Que o Senhor os proteja, que a Tua boa mão esteja sobre eles, ó Deus, guiando as pessoas que precisam e que o Senhor estará conduzindo para ouvir do Teu Evangelho, do testemunho do Teu amor. E que em tudo, ó Pai, o Senhor esteja nos guardando, dando alegria ao povo da primeira Igreja Batista de São Luís, para viver e pregar essa mensagem maravilhosa de amor, esse amor a toda a criatura que o Senhor tem. Em tudo te agradecemos, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, irmãos, irmãos, nós também queremos que os irmãos intercedam pela família do Cleoci. Ele sepultou também hoje à tarde. Amanhã será o enterro do sobrinho, que faleceu também, jovem, que estava também já enfermo há algum tempo, mas está também entristecendo a família. Vamos também orarmos também por essa família. Os irmãos poderão sair por esse lado aqui, se assim preferirem, mas endereçando-se em direção da quadra, e lá nós teremos um momento de confraternização entre todos nós.